E aí pessoal, tranquilo? Então, como previsto, essa semana foi uma das piores para o governo Bolsonaro, ainda mais com essa facada aí do Moro, deixando o governo no pior momento possível. Tem muita gente que fala que ele deixou a desejar muito no Ministério da Justiça. Eu acho que ele fez um bom trabalho em relação ao tráfico e apreensão de drogas e crimes. Mas quando a gente vê o papel dele na quarentena, não tomou nenhuma atitude ante as medidas ditatoriais dos governadores e prefeitos. Foi um pouco omisso nesse sentido. E eu queria saber de vocês a opinião, deixa para vocês deixarem nos comentários a respeito de como será a próxima semana, o que vocês acham que vai acontecer nessa próxima semana aí, tão decisiva para o governo Bolsonaro. Eu ainda continuo acreditando no presidente e vou até o fim com o nosso presidente. Confio nele, no governo, nas medidas que ele está tomando. Vou fazer o apoio enquanto ele estiver no governo, vou apoiar totalmente o governo. Eu e o pessoal aqui do canal. E esperar uma mudança significativa aí para ver se melhora o nosso país e abre mais essa quarentena, né? Eu queria também indicar um livro aqui para vocês, que é Política, Ideologia e Conspirações, que ele traz aqui uns posicionamentos muito interessantes para vocês entenderem que a elite globalista, a nova ordem mundial não quer mais dinheiro, não quer riquezas, ele quer só poder, só o poder mesmo. Esse livro é muito bom para você entender um pouco o que pode acontecer nos próximos dias. Com essa mudança, eu acho que o Brasil e o mundo não será mais o mesmo. Então vai ser bem difícil para a gente. Quanto mais a gente estudar para entender, vai ser mais fácil lidar quando isso tudo acontecer, né? Eu vou deixar também um trecho do vídeo do professor Olavo de Carvalho aqui pra gente meditar um pouco nesse domingo, pra se preparar para a próxima semana aí, galera. Se inscreva no canal, no Instagram, no nosso Twitter. Olha aí na comunidade que sempre eu deixo algumas notícias, alguns comentários lá interessantes. Sigam o Twitter, porque o Twitter é o lugar onde tem mais notícias que vocês podem acessar sobre tudo que está acontecendo. Valeu pessoal, fique com Deus, até a próxima. A diferença entre o sujeito inteligente e um burro. Se os dois dependem de um consenso externo e os dois só podem se apegar a uma fé irracional, no qual você tem que acreditar porque sim. A mim me parece que aí não há mais diferença entre o inteligente e o burro, porque ambos conhecem a mesma coisa, isto é, praticamente nada, exceto aquilo que o consenso científico lhes ordena. Então está imediatamente nivelado. Então a partir daí, o conceito da inteligência como capacidade de penetração numa realidade e de expressão dessa realidade está acabado uma vez para sempre. Mais ainda, o consenso científico ele é móvel. De ano para ano as teorias se trocam e às vezes elas nos colocam num beco sem saída. Por exemplo, o sujeito começa a investigar baseado numa hipótese materialista de que tudo que existe é um negócio que ele chama matéria, embora ele não saiba exatamente definir. Primeiro ele define aquilo como algo que ocupa um lugar no espaço e depois ele vê que tem partículas que não ocupam lugar nenhum e não obstante existem. Existem por quê? Porque você verifica experimentalmente que elas existem. Elas se comportam de uma certa maneira que é até previsível. Não existe hipótese que tenham sido mais comprovadas experimentalmente do que as da física quântica. Mas por que a física quântica se chama quântico? De quantidade. Ele diz, bom, porque quando você vai dividindo os elementos que compõem a matéria, você chega até partículas ínfimas. Você não sabe mais se elas existem ou não e de que elas são feitas. Você só sabe o quanto elas contêm, mas quanto do que? Não sabemos. Então isso quer dizer que o que começa como um materialismo termina com um imaterialismo total. Nós sabemos que tudo que existe materialmente se compõe de partículas cuja materialidade nós não podemos
sequer definir e não podemos afirmar, tá certo? E as quais nós só conhecemos pela medição do seu comportamento. Não sabemos o que elas são, não sabemos sequer se existem. E elas têm um modo de existência muito ambíguo, que ora parece existir, ora parece não existir. E, no entanto, vamos dizer, esta é a hipótese mais comprovada do universo. Nenhuma outra hipótese científica foi jamais testada tantas vezes quanto essa. Experimento atrás de experimento, os físicos quânticos provam que eles são capazes de prever o comportamento de certas partículas. E ela se comporta exatamente do jeito que foi previsto. E os experimentos sempre dão certo. Mas nós não sabemos sequer se nós podemos chamá-la de partículas, porque algo para ser parte de uma coisa tem que ela própria ser uma coisa, mas nós não sabemos sequer se as partículas são coisas. A esta altura, o que significa inteligência? Bom, a partir daí a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo quê? Pela classe científica. Por exemplo, você tem o raciocínio verbal, você tem o raciocínio espacial, você tem raciocínio geométrico, raciocínio matemático, etc, etc. Você tem até certos tipos de raciocínio de inteligência social, você tem um traqueiro social. Tudo isso são modos de um negócio chamado inteligência. E muitas dessas podem ser medidas, mas elas são exatamente como as partículas. Nós podemos medi-las, mas não sabemos o que elas são. Se você não tem, vamos dizer, uma realidade objetiva, efetiva, pela qual você possa testar o seu conhecimento e discernir, isto é verdadeiro, aquilo é falso, tá certo? Então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada. E note bem, todo mundo está sendo educado nesta base hoje. Então, o que se mede, por exemplo, num teste de QI, não é efetivamente a inteligência, é alguma dessas operações considerada em si mesma, separada das outras, e independentemente do seu resultado real. É a mesma coisa assim que você medir a capacidade que o sujeito tem de levantar peso. Então ele levanta o peso, você é um sujeito muito forte, mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força, não interessa, ele continua sendo um sujeito fortão, porque foi medido no levantamento de peso. Isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso, funciona. Do mesmo modo, vamos dizer, digamos, o raciocínio verbal. O sujeito pode ter um raciocínio verbal extraordinário, tá certo? Mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real. Então, ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade, ele monta as frases com uma certa flexibilidade, e isso prova que ele tem inteligência verbal. Se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma, exceto a execução do teste, está bem, está provado que você tem um alto QI verbal. Do mesmo modo as outras modalidades de inteligência. Se, ao contrário, nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome, e nós dizemos o seguinte: só a inteligência onde existe uma capacidade de penetração e expressão da realidade das coisas. Muito bem, então aí toda a perspectiva muda. Só que este conceito está ausente da nossa cultura. Para compensar, vamos dizer, os efeitos desta tradição, que começa com Kant e prolonga com Augusto Comte, e que nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades, surge com Hegel uma tendência exatamente oposta, onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real, mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana. Ou seja, um diz, nós nada podemos conhecer além de aparências, e outros diz, nós conhecemos tudo, pelo menos eu conheço tudo, eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar. Destas duas tendências aparecem, vamos dizer, os pilares do pensamento moderno, que são o marxismo e o positivismo.
né? O positivismo herdado de Kant e o marxismo herdado de Hegel. Então, uns não têm conhecimento de nada, a não ser da aparência. Outros já têm o conhecimento de tudo e já sabem tudo no que vai dar, aonde as coisas vão terminar. Veja, só o fato de haver essas duas tradições e de elas serem influentes na nossa educação já nos coloca num problema terrível, porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história, tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado, e para isso mataram centenas de milhões de pessoas. Tá certo? E para opor a isso você não tem senão o Kant, que diz, olha, eu não sei nada, você também não sabe nada. Nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências. E aí que está a coisa mais engraçada, porque você, na medida que você aceita esse pressuposto kantiano, você se coloca nas mãos da classe científica. Então, é como se dissesse, ninguém conhece a realidade, só quem conhece um pouco da realidade somos nós, os cientistas. Então, você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal. Hein? E isto consagra o poder do quê? Da intelectualidade. Tem uma intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e é a máxima autoridade. Por outro lado, no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana, com Marx, com o Partido Comunista, etc., etc., o poder termina nas mãos de quem? Da intelectualidade também. Então você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais, tá certo? No poder, e tudo você tem que perguntar a eles. Ora, o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? O que é uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? Bom, dentro da tradição hegeliana, o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin, evidentemente. Por quê? Era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição, tá certo? E conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa. Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa, tá certo? E conseguiu isso usando até o seu adversário, que era Adolf Hitler, o nazismo, manipulou o nazismo, e o resultado final da guerra foi o quê? Entregaram metade da Europa para a União Soviética. A União Soviética antes era um país falido, era um terceiro mundo. Quando termina a guerra, ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos. Então, é claro que nós temos que concluir, o Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos, porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado, e você vai medir, vamos dizer, a eficiência da estratégia pelo resultado obtido. Se você perguntar quem mais fez isso no mundo, ninguém mais. Se você pensar assim, pega os governantes dos vários países, pega Roosevelt, de Gaulle, Churchill, né? E pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos. Nenhum deles. Por exemplo, Churchill, se dissesse para eles, olha, o resultado de tudo que você está fazendo para defender o Império Britânico vai ser a liquidação do Império Britânico. Ele ficaria mortalmente ofendido, mas, no entanto, foi isso mesmo que aconteceu. Não é isso? E se dissesse para o Franklin Roosevelt, o resultado de tudo que você está fazendo é entregar o mundo para a União Soviética, ele também diria que não. Então você vê vários personagens que não têm controle do fluxo dos acontecimentos, lidando com outro que tem um controle total da coisa. Claro que ele também errou, houve percalços, mas no conjunto ele fez exatamente o que queria. Então isto é o resultado final, vamos dizer, da tradição hegeliano-marxista é esta. E o resultado final da tradição kantiana é a perpétua inconclusividade, é a síndrome do piu-piu, onde você nunca pode chegar a conclusão nenhuma, porque tudo são apenas aparências, tudo são hipóteses, e tudo é investigação científica, e temos que continuar investigando, então nunca podemos chegar a uma conclusão sobre nada. Isto é exatamente a cabeça perfeita do que no Ocidente se considera um político, um líder, vamos dizer, moderado, racional, equilibrado, etc., etc. É o sujeito que nunca tira conclusão nenhuma, sempre tudo pode ser de um jeito, pode ser do outro, e está eternamente com o síndrome do piu-piu.
Se você diz uma realidade para ele, ele diz, pode ser, pode não ser. Será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. E assim continua. O próprio Franklin Roosevelt foi um exemplo disso. Porque enquanto ele estava governando, o pessoal da União Soviética infiltrou tudo quanto era agente dentro do governo dele, ele não percebia. Tinha um agente que era tão íntimo do Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. O sujeito era espião da KGB. E ele não sabia. E se dissesse, ele diz, não temos provas científicas. Vai ter que esperar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, vamos dizer, isto é mais ou menos o panorama do mundo histórico, tomado na visão das elites. E nós perguntamos aí, o que é aí a efetiva inteligência? Então, muito bem. O único sujeito inteligente que aparece é Joseph Stalin, evidentemente. Parece o único que tem algum poder de preensão sobre a realidade. Mas se dissesse para ele, olha, tudo que você está fazendo não vai resultar no paraíso dos proletários, mas na eternização de uma ditadura que vai ter que continuar matando os proletários um por um para sempre. Ele chegaria a perceber isso? Acho que não. Era certamente o personagem mais inteligente no tempo da Segunda Guerra, mas não tão inteligente assim. Quando Karl Marx formula o marxismo, todo o destino do movimento comunista já estava dado ali nas entrelinhas. Era perfeitamente previsível. Por exemplo, se você perguntasse assim, fala, olha, no mundo capitalista você tem o poder econômico aqui, que são as pessoas que têm muito dinheiro, banqueiros, etc. E do outro lado você tem o poder político, que é mais ou menos independente disso, embora um dependa do outro dependa de um, mas são coisas distintas. Se você faz socialismo, você vai unificar. As pessoas que têm o poder político são as mesmas que têm o poder econômico direto. Portanto, o que vai acontecer é uma separação muito maior entre o povo e os governantes do que você tem hoje. Quer dizer, você achar que isso vai ser alguma democracia, uma coisa de idiota. É claro que isso vai terminar numa ditadura quase impossível de você derrubar. Uma ditadura desse tipo ela só pode ser derrubada, por assim dizer, desde fora, por uma guerra, uma coisa assim, como acabou acontecendo. Foi uma guerra econômica, mas houve uma guerra, né? Então, nós podemos perguntar, mas por que ninguém percebeu isso logo ao ler as obras de Karl Marx? Por que tiveram que esperar a experiência de cento e tantos anos, da qual tem muita gente que ainda não tirou as conclusões? Porque nós estamos careca de ver esquerdista que conhece a história da desgraça toda que foi o regime comunista, não na União Soviética, mas na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba, em toda parte. E ainda não tiram as conclusões. Então é a síndrome do piu-piu, evidentemente. Só que de onde eles obtiveram a síndrome do piu-piu? Certamente não foi do marxismo, foi do positivismo. Então são pessoas educadas no mundo kantiano e que continuam em dúvida eterna quanto a coisas que estão bem na cara deles. Não é proibido tirar conclusões. Veja, para o sujeito da tradição comunista, marxista, ele não precisa tirar conclusões, porque a conclusão já veio pronta. A conclusão é a Revolução Socialista Universal e a instauração da universal ditadura do proletariado. Pronto, acabou, nós já sabemos o fim da história. O que quer que aconteça será explicado assim. Se no meio da realização do projeto acontece a formação de uma ditadura dos intelectuais e a opressão total do proletariado, não, isso é uma etapa dialética. Aconteça o que acontecer, o resultado final será o reino dos proletários. Então aí simplesmente não há resposta porque não há perguntas. E do outro lado, só há perguntas que não têm respostas. Ora, isto é o conjunto das influências que nós recebemos na educação. Então, você vê, por exemplo, que muitas pessoas acreditam que o problema atual é o seguinte: nós temos que fazer uma escolha entre o totalitarismo comunista e a democracia. Mas o que é a democracia? A democracia é um conjunto de direitos que são assegurados a todas as pessoas. Mas daí você pergunta, mas está sendo assegurado mesmo a todos ou nós precisamos ampliar? E quais são esses direitos? Daí você põe lá uma lista de 15 direitos. Por que 15 e não 150? Então é preciso, como dizia Marlene Chauí, ampliar os direitos. Daí você amplia os direitos, à medida que você amplia os direitos, você precisa garantir os direitos.
Como é que você garante? Através da fiscalização e controle estatal de tudo. Então, então acontece nas democracias, vai acontecer a mesma coisa que no comunismo. Né? Vai tendo cada vez mais controle estatal, mais controle, mais controle, mais controle. E daí você, sem saber a conclusão de nada, você está empurrando o mundo para o mesmo lugar onde Stalin queria empurrar. E as pessoas acham que esses caras são inteligentes. Então, eu vejo assim uma crise monstruosa da inteligência humana. Porque esses padrões são os mesmos que são passados para as crianças nas escolas. Então,